Obrigado, João, pela leitura. E, amados, eu queria iniciar a nossa mensagem de hoje fazendo uma breve reflexão para nós, né? Que as nossas vidas, elas são marcadas de memórias, tá? Momentos de experiência, né? Que nós vamos adquirindo ao longo dos anos, e isso faz parte de nós. Isso faz parte do nosso ser. E essa coleção de experiências que nós temos ao longo de nossas vidas, elas são muitas vezes boas lembranças, boas memórias, bons fatos e acontecimentos que nos deixam alegres e felizes, né, quando acontecem, mas também tem memórias, lembranças ruins, perdas, dificuldades, problemas, situações que a gente vive, né, que também fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história e de nosso ser. E, embora nós tenhamos a tendência humana de querer sempre que as coisas estejam bem, querer sempre que as coisas deem certo, querer sempre que tenhamos sucesso em tudo que nós realizamos ou fazemos, né? Nós temos a certeza inevitável que, enquanto vivermos nesse mundo, nós passaremos por alguns perrengues, né? Por alguns sofrimentos, por algumas angústias, né? Porém, mesmo passando por algumas dificuldades e angústias, né, a gente sabe que Deus faz com que a gente cresça, que a gente amadureça, mesmo em situações difíceis. E essas dificuldades, elas também são importantes nas nossas vidas. Elas nos ajudam a crescer e amadurecer em todos os sentidos, desde a nossa maturidade intelectual, física e espiritual, principalmente. Essas dificuldades, elas contribuem. E eu queria lembrar de uma entrevista que eu vi o escritor Ariano Suassuna. Ele dizia uma frase assim, que as coisas ruins e difíceis que nos acontecem nas nossas vidas, elas rendem as melhores histórias. É verdade. Quando a gente para pensar nisso, né? Se a gente só tivesse coisas boas, só tivesse sucesso em tudo que a gente realizasse, desde a hora que a gente se levanta da cama, né, e sai, faz tudo e acontece, tudo tá tudo bem, e volta para casa, foi perfeito o dia, a gente não teria muito o que contar, né? A gente contaria só vantagem o tempo todo, né? Mas as histórias difíceis que a gente passa, né, elas têm esse ponto importante que elas servem como as melhores experiências que a gente pode transmitir de como nós vencemos, como nós passamos por tal dificuldade, como nós podemos ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação que eu já passei. Então, as situações difíceis, elas, embora seja muito ruim passar por elas e muito difícil, de certa forma, elas também trazem um aprendizado muito importante para as nossas vidas. E o texto que João leu aqui no Evangelho, no capítulo 11, ela fala justamente de um momento difícil que estava acontecendo. E foi a morte de Lázaro. E dentro dessa dificuldade, né, a gente vai ver que um dos maiores milagres realizados por Jesus vai ser feito aqui nesse momento. Um momento de dor, de sofrimento, um momento de perda. E quando a gente vem para o texto, em João capítulo 11, a gente vê que Jesus ele tinha amigos em estima, que eram esses três irmãos, era Lázaro, era Marta e era Maria. E essas três pessoas, elas são citadas em outras passagens no Evangelho. Se você não se recorda, Maria foi aquela mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Então essas pessoas eram próximas a Jesus. Tinham Jesus em estima e ele tinha essas pessoas em estima, né? E no versículo 3 a gente pode perceber que chega a notícia de que Lázaro estava doente, né? Quando a gente vem para o texto, em João capítulo 11, versículo 3, ele diz: as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então chega a notícia a Jesus: Lázaro está doente.
está enfermo. E para aquela circunstância deles estarem chamando Jesus, algo de sério estava acontecendo com a saúde de Lázaro. De fato, no versículo 6, a gente vai ver que, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus não foi de imediato socorrer aquele amigo e aquela família que ele estimava tanto. E a gente fica se perguntando, por que esperar mais 2 dias, né? E durante esse período ele mesmo já tem ciência de que Lázaro vem a óbito. Jesus acaba sabendo e ele externa isso para os discípulos. A gente vê que os discípulos pensam que Lázaro, da forma que Jesus fala, nosso amigo Lázaro, no versículo 11, adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos não entendem isso. Ele pensa que está falando de sono. Lázaro dormiu, ele está descansando, né? Está se recuperando. Mas não, ele reforça, olha, Jesus no versículo 14 diz claramente, Lázaro morreu. Por que disso? Porque vemos uma circunstância ruim, nós vemos uma espera de 2 dias, nós vemos uma aparente omissão de Jesus. Será que era isso mesmo? Será que era uma omissão? A gente pode perceber que não. Quando a gente volta para o texto e lê o versículo 4. O que é que diz lá? Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus ele disse isso assim que ele recebeu a notícia de Lázaro doente. Ficou mais 2 dias, de forma proposital, porque o trabalhar de Deus seria realizado diante daquela circunstância, diante daquela enfermidade e diante daquele óbito. E a gente tira uma primeira lição, já nessas primeiras partes do capítulo 11 de João. A primeira lição é que, independente das situações, independente das circunstâncias que se apresentam em nossa vida, Deus ele continua sendo o mesmo e permanece no controle de todas as coisas. Deus ele não muda e ele permanece fiel como ele é. Ele não se esquece de nós e ele tem tudo sob seu controle, ao seu tempo. Nós, muitas vezes, nos desesperamos, como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam se sentindo naquele momento, naquela espera, naquela demora, e vendo a doença do seu irmão evoluir até chegar ao óbito. Mas Deus sabia de tudo. E Ele conhece da mesma forma a minha e a sua necessidade, a minha e a sua aflição, a minha e a sua batalha diária. Salmos 46:10 diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, não podemos esquecer de que Deus, Ele está acima de todas as coisas, acima das piores circunstâncias. E Ele sabe muito bem que nós somos frágeis. Ele cuida de nós. Ele não se esquece de nós. E quantas vezes nós nos afligimos, nos esquecendo que Deus está no controle de tudo. Quantas e quantas vezes, quando vêm as provações da nossa vida, nós nos esquecemos disso. Então, a primeira lição que a gente tira aqui em João é que Deus não muda. E Ele permanece fiel, justo e no controle de todas as coisas. Voltando para o texto, a gente vai ver que Jesus ele vai se dirigir a Betânia, onde está esta família de Lázaro. E Lázaro, no versículo 17, se a gente lê, ele já está sepultado há 4 dias. Nossa, 4 dias. Qual o estado do corpo que Lázaro deveria estar, né? Já fazia 4 dias sepultado. E juntamente com a família de Lázaro, né, estavam outros judeus consolando já as suas irmãs. E as palavras de Marta e Maria
ao encontrarem Jesus, no versículo 21 e no versículo 32, são exatamente as mesmas. Vamos ler? Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32, agora a palavra de Maria. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós enxergamos na mesma situação que essas irmãs de Lázaro, muitas vezes, sabe? Nós nos encontramos na mesma situação. Nós questionamos se isso ou aquilo tivesse ocorrido, nós não estaríamos em tal condição. Se eu fizesse A, B ou C, não estaria em tal condição. Se tivesse acontecido de outra forma, aquela situação difícil em qual eu me encontro ou você se encontra, poderia ter sido diferente, poderia até ser. Mas não cabe a nós, depois que a situação já está concretizada, depois que o problema já está concretizado, né? Não cabe a nós, muitas vezes, fazer esses questionamentos, né? E aqui está Marta e Maria fazendo o mesmo questionamento. Poxa, Jesus, se o Senhor tivesse chegado a tempo, 2 dias antes, o dia que o Senhor demorou para chegar, teria sido diferente, sabe? Mas perceba que a visão delas estava para a morte, estava para uma perda, estava para não enxergar mais que Jesus poderia tirar Lázaro daquela situação, assim como Jesus já tinha feito com várias curas ao longo do tempo que ele percorreu as regiões ali de Jerusalém e dos arredores de Jerusalém. Elas não tinham isso em mente mais. Interessante como os problemas, o luto ou as situações difíceis, muitas vezes, elas embaçam nossa visão do nosso Mestre, sabe? Embaçam de enxergar o Jesus poderoso, grandioso, que é capaz de todas as coisas. E Jesus estava certo de que realizaria. Ele foi para lá com um propósito. Lembra no versículo 4? Deus seria glorificado por meio daquela situação. Ele foi com o propósito de ressuscitar Lázaro. E ele tinha o poder para isso. Mas é interessante nós vemos no decorrer do capítulo que Jesus ele não tratou aquele momento difícil como se fosse um nada. Como se fosse absolutamente uma coisa sem nenhuma importância, sabe? Eu tenho o poder de curar, eu posso chegar lá, eu posso ressuscitá-lo, seja lá quantos dias forem. Ele poderia fazer isso. Mas percebam a singeleza, o amor, a graça do nosso Senhor, no cuidado que Ele tem por cada um de nós, na forma que Ele cuidou dessas pessoas aqui. Perceba a demonstração de amor que o Senhor fez para com essas pessoas aqui, para com esse momento. Ele não tratou com indiferença aquele luto. Ele não tratou com indiferença, mas se sensibilizou. E a gente vê isso no versículo 33, e a gente vê isso no versículo 35. Ele se sensibiliza com a situação. No versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. O versículo 35 diz que Jesus chorou, um dos versículos menores, né, que a gente encontra na Bíblia, mas ele tem uma profundidade imensa, irmãos. Ele mostra o quanto o Senhor nos ama. Ele mostra o quanto o Senhor se preocupa conosco e o quanto Ele acompanha a gente nas piores situações. E a segunda lição que a gente tira dessa passagem é justamente isso. Que a gente precisa entender e viver o processo que nós estamos passando. Por mais difícil que ele seja, não precisamos negar. Não há formas de negar as dificuldades que nós enfrentamos. Não é acordar, abrir os olhos pela manhã e pensar que eu vou esquecer de tudo e vou negligenciar como se não tivesse acontecendo nada na minha vida. Não. Chore, pranteie, ore ao Senhor, coloque aos pés dele, né?
peça ajuda aos irmãos, junto com seus amigos, sinta a dor daquele momento, mas saiba de que você não está passando por aquilo sozinho. O Senhor, Ele está da mesma forma ali ao seu lado, sentindo a sua dor, consolando e confortando você. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, ele fala de que justamente Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Em Salmo 103, 14, fala de que ele sabe que somos pó. Ele é o autor da nossa vida, ele sabe tudo de nós. Ele nos sabe no íntimo, no nosso coração e mente, e ele sabe aquilo que está nos afligindo ou aquilo que está machucando o nosso coração, o nosso físico, o nosso intelecto. E em Hebreus 4,16 vai falar justamente da gente se aproximar do trono da graça de Deus. Olha só que interessante. Saber que um Deus, ele não é um Deus que está distante, negligenciando os seus filhos, os seus servos, mas entender que ele está próximo, que ele está juntamente com você chorando, juntamente com você sentindo a sua aflição, e também poderoso o suficiente para lhe tirar daquela situação, para lhe livrar daquilo, para lhe restaurar, para mudar aquela situação em que você está passando. Então, que a gente possa entender isso. Não devemos negar o sofrimento que nós possamos estar enfrentando, ter enfrentado ou ainda iremos enfrentar. Mas entender que todo o processo que nós viemos a passar, nós saberemos que Deus está conosco, que Cristo está ao nosso lado, que Ele se importa com nós. Ele não é um Deus que está distante, mas está próximo a nós. E a gente volta para a situação aqui, ele ainda não havia ressuscitado Lázaro, como nós lemos lá no início do capítulo, no início do versículo 17, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e se a gente para analisar fisicamente, biologicamente, esses 4 dias, né, como um corpo ele já está em fase de putrefação. Há liberação de gases, há desfazimento de tecido, de pele, há odor forte. Então, o estado de Lázaro dentro do sepulcro já era de decomposição. Mas isso não limitou o poder de Deus em Jesus Cristo. Isso não limitou. E da mesma forma, independente da situação que nós estejamos passando, né? Isso não é limite para Deus. Não é limite para o Senhor Jesus, né? Isso não é limite. E no versículo 40, ele fala justamente para Maria, irmã de Lázaro, né? Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Agora ele vai cumprir a missão que ele foi ali, com aquela família. Ressuscitar Lázaro, né? E aí no versículo 43, ele brada em alta voz, né? Lázaro, venha para fora. O autor da vida, ele suplanta qualquer limitação, até da morte. Ele rompe as cadeias, ele abre os sepulcros. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o nosso Senhor Jesus. Nem as portas da morte podem impedir o autor da vida. E Lázaro, ele sai do sepulcro, todo envolto em faixas, né? Vivo, refeito. E aquele corpo que estava em estado de decomposição, imagine, uma pessoa curada, sã, totalmente com o físico perfeito, sem odor, sem nada, voltando à vida. Isso é algo de render glórias a Deus. E foi para justamente este propósito que Jesus foi naquele dia. Como ele disse no versículo 4, para que Deus seja glorificado. E a terceira lição que a gente aprende é que Jesus ele não está limitado a nenhuma circunstância. Ele não está limitado ao tempo de 2 dias, ou seja lá qual for. Ele não está limitado
nem a própria morte, porque a morte não pôde conter Jesus. O reflexo disso somos nós aqui, ceando, ofertando, glorificando a Deus com as nossas vidas. Jesus, no versículo 25 e 26, ele declara isso: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nós cremos nisso? Sim, todos nós que estamos aqui. E é importante entendermos isso porque, mesmo nos dias mais difíceis que a gente possa passar, a gente se lembra de que Jesus, ele venceu tudo. E não vai ser a minha limitação, a sua limitação, ou seja lá o que for, que vai impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas, que vai impedir a vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para todos nós. Então basta nós crermos e muitas vezes passar pelas dificuldades, enfrentando o luto, ou seja lá o que for, com ânimo, fortalecendo-se no Senhor, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele nos faz superar as dificuldades e testemunhando, quando passamos por essas dificuldades, a glória de Deus nas nossas vidas. Em Jesus nós temos uma excelente história para contar. E é um testemunho que vai além da nossa própria experiência. É um testemunho eterno do amor e da graça de Deus nas nossas vidas. Independente do que você esteja enfrentando, já enfrentou ou ainda vai enfrentar, né? Saiba que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E nada vai mudar isso. Tenhamos a plena convicção nisso. Que Deus nos abençoe. Amém.